BRICS é uma sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E apesar de muitos falarem que o BRICS é um bloco econômico, devemos nos lembrar que entre seus membros não existem um estatuto de regras ou um registro formal. Na verdade, o BRICS representa uma união de grandes economias emergentes, ou seja, os países possuem um desenvolvimento econômico e social mediano. Então, estes países se unem com o objetivo de promover o desenvolvimento mútuo e aumentar a sua influência nos assuntos econômicos e políticos. Cada membro traz à mesa pontos fortes e únicos: os vastos recursos naturais do Brasil, a riqueza energética da Rússia, a inovação tecnológica da Índia, o poder manufatureiro da China e a posição estratégica e riqueza mineral da África do Sul. O termo BRIC foi visto pela primeira vez em 2001, quando o economista Jim O'Neill disse que todos deveriam prestar atenção nas economias desses 4 países, pois teriam capacidade de crescimento absurdo ao longo prazo. Desde então ele é conhecido por ser o pai dos BRICS. Porém, foi apenas no ano de 2006 que os ministros das relações exteriores desses países decidiram formalizar o grupo, e em 2009 na Rússia, tiveram o primeiro encontro entre os chefes de Estado. Juntos esses países acumulavam o PIB de 14% em 2009. O PIB é a soma de tudo que foi produzido em um país, e envolve a produção de mercadorias e prestação de serviços remunerados. E como tudo tem um início, a Copa de 2010 foi um divisor de águas para a África do Sul, já que no ano seguinte ela entraria para o grupo BRICS de forma intrigante, uma vez que é muito menor em termos de economia, território e população, o que para muitos, a África do Sul é apenas para trazer um papel de representatividade africana. Mas seria o BRICS uma união de conveniência? Será que especialistas no assunto consideram o BRICS uma grande piada? Teria algum participante tentando tirar vantagens com o BRICS? Ou seria o BRICS uma grande ameaça para os Estados Unidos e seus aliados? É isso que eu te conto nesse vídeo. Sabemos que no decorrer da história muitos países faziam acordos e aliança que satisfaziam seus desejos, e com o BRICS não seria diferente, pois essa aliança visa o crescimento e desenvolvimento econômico, incentivando a cooperação em vários domínios, como o comércio, o investimento, as finanças e o desenvolvimento sustentável. Através de cúpulas anuais e de uma série de iniciativas de colaboração, os BRICS procuram desafiar a ordem mundial já existente e defender um mundo mais equilibrado e equitativo. Cumprir excelentes requisitos é o que não falta para os BRICS, seja em quesito populacional. Temos as 2 maiores populações do planeta. Tanto China quanto Índia possuem mais de 1 bilhão de habitantes. Em poucas palavras, mais habitantes, mais trabalhadores, ou seja, uma mão de obra maior, já que juntos os BRICS possuem 42% da população mundial. Já no quesito territorial, temos a Rússia como o maior país do mundo, sendo o dobro do tamanho do Brasil, um país bicontinental. Uma parte de seu território fica na Europa e outra parte localizada na Ásia. Como bem sabemos, o ser humano sempre precisou retirar recursos da natureza para suprir suas necessidades, desde as mais básicas, como utilizar o petróleo como fonte de energia para automóveis, ou o gás natural para nos fornecer calor e eletricidade, ou em formas mais complexas como usar o urânio e plutônio para criar armamento nuclear. E como já sabemos, a Rússia e o Brasil possuem alta capacidade em produzir e exportar milhares de recursos naturais, podendo alavancar sua economia ou criar empresas renomadas. E para que todos tenham um desenvolvimento relevante, logicamente precisam de quantias significativas de dinheiro. E por isso seus membros decidiram criar o Banco dos BRICS, também conhecido como Novo Banco de Desenvolvimento. Isso porque o Banco dos BRICS possui muita semelhança com o FMI, que basicamente faz investimentos em economias em desenvolvimento para aumentar ou melhorar sua infraestrutura, promovendo mais empregos e oportunidades. O Novo Banco de Desenvolvimento foi criado em 2014, e ao longo dos anos tenta consolidar sua posição no cenário mundial. E Dilma, como presidente do Banco dos BRICS, enfrenta muitos desafios, mas vê isso como uma oportunidade. E apesar dos BRICS terem bons indicadores, e muitas das vezes se mostrar uma grande ameaça, é a China que carrega o grupo BRICS nas costas. A China sozinha é responsável por mais produção do que todos os membros dos BRICS por pelo menos 2 vezes. O que nos leva a pensar que a moeda chinesa deveria ser a reserva dos BRICS, já que todos os seus membros concordam que o dólar americano não deveria ter tanto domínio assim. Mesmo não sendo nada formal, os países sempre ou na maioria das vezes preferem utilizar o dólar. Porém,
Se um país fica refém de uma moeda que não é emitida pelo seu governo, no futuro isso pode trazer graves consequências, e é isso que a Rússia está vivenciando, pois agora sofre com sanções econômicas, impostas pelos Estados Unidos, uma vez que invadiu um país soberano como a Ucrânia, mas Putin faz questão de dizer que é uma operação especial. Então, uma das soluções apresentadas para lidar com a questão monetária foi simplesmente criar uma moeda lastreada no ouro, o que na prática não daria muito certo e teria ainda mais complicações. Ainda vale ressaltar que muitos especialistas dizem que os BRICS são economias fracassadas, exceto a China. Porém, Brasil, Rússia e África do Sul até tiveram um certo crescimento econômico, mas depois ficaram estagnadas e bem abaixo do que poderia entregar. Já a Índia teve momentos melhores, pois pode contar com uma boa densidade populacional e uma boa parte fluente em inglês, podendo oferecer serviços de qualidade e ter mais oportunidades no mercado de trabalho, mas mesmo assim não chegou nem perto das expectativas já criadas no passado, ou seja, os BRICS terão que trabalhar muito para realmente superarem as expectativas de crescimento econômico. E quando se superarem isso, terão que se mostrar verdadeiramente aliados, pois há uma ruptura muito grande entre China e Índia que vivem confrontos por causa de território do Himalaia, o que levanta muita desconfiança e desavença entre as duas nações. O provérbio "o inimigo do meu inimigo é meu amigo" parece se encaixar nos BRICS, já que o grupo quer desafiar a ordem mundial. E que tal trazer mais inimigos dos seus inimigos? A princípio, Brasil e Índia eram a favor de colocar mais membros no BRICS, porém a Rússia e China queriam ainda mais e decidiram que seria melhor para o grupo, e pela China ter uma influência desproporcional, suas vontades tendem a prevalecer. Não se sabe ao certo como será chamado BRICS com essa nova integração de países. Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita agora compõem os BRICS, o que aumenta ainda mais a falta de confiança no bloco, já que Irã e Arábia Saudita são rivais históricos e ambos considerados uma grande ditadura. Os novos membros dos BRICS têm um sério problema de transparência pública e com a falta de respeito dos direitos humanos. A Arábia Saudita e Estados Unidos são aliados históricos, mesmo que essa não seja a melhor das relações, além da Arábia Saudita ter uma grande reserva de petróleo, ficando atrás apenas da Venezuela. É fato que apesar de existir falta de coesão, falta de unidade e suspeita mútua entre eles, o ódio pelo Ocidente é o que os une. O grupo realmente é uma união de conveniência, onde os países de menor relevância e menor capital financeiro podem fazer parte de uma grande iniciativa econômica, e o grande podendo crescer em influência e ter um certo controle, além de injetar ainda mais a vontade de destruir a hegemonia mundial. O G7, que seria o grupo dos 7 países mais ricos e desenvolvidos do mundo, já sabem o tamanho do BRICS, e o que ele pode se tornar no futuro. Então, todo cuidado é pouco diante de algo que pode gerar uma ameaça perigosa. E se você esquecer de tudo que foi mencionado aqui, lembre-se, estamos falando de grupo com o PIB de 25 trilhões de dólares. Ou seja, recursos e dinheiro não faltam. E a verdade é que os BRICS estão deixando suas marcas no mundo. Mas será que algum dia os BRICS serão bem-sucedidos? Comente aqui abaixo sua opinião.